Olá, estamos começando mais um Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários Sintaf. O Fala Fisco fala de gestão fiscal, economia, educação, cultura, cidadania, meio ambiente. Participe do podcast do Sintaf sugerindo temas. Entre em contato pelo Instagram, @SintafCelf, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo. Fica com a gente e lembre-se, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para novos episódios. E vamos falar hoje sobre um tema especialíssimo, porque tem tudo a ver com pesquisa, tem a ver com cultura, com a nossa rica cultura. Nós vamos falar hoje da Fundação Sintaf, da pesquisa à cidadania. E os convidados do nosso Fala Fisco de hoje é o diretor-geral da Fundação Sintaf, Liduíno Lopes de Brito, e o diretor de Cultura, Cidadania e Inclusão Social da Fundação Sintaf, nosso amigo Luiz Carlos Diógenes de Oliveira. Bem-vindo, Liduíno. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram. É muito importante falar sobre alguma coisa que a Fundação está fazendo. E essa oportunidade eu agradeço demais. Também conosco, Luizinho. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e, ao mesmo tempo, vamos apresentar aqui um pouco a Fundação, a atuação da Fundação junto ao âmbito cultural e social, enfim, uma das preocupações da Fundação. Boa tarde a todos aí, um prazer estar aqui. Comigo, hoje na bancada, Patrícia Guabiraba, assessora de comunicação do Sintaf e produtora desse podcast. Ela que fica ali de trás, hoje ela veio para cá para falar da Fundação. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Tarcísio. É um prazer estar aqui com você, com nossos diretores da Fundação, que também já foram diretores do Sintaf, então tem toda uma proximidade, né? Falando desse tema que é Fundação Sintaf, o braço social dos fazendários, o braço social do Sintaf, né? Então é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Bora falar dessa instituição belíssima. A Fundação Sintaf foi criada em 2008 pelo Sindicato dos Fazendários Sintaf, com a missão de implementar e promover atividades nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura. O objetivo é aprimorar a gestão e ética na administração pública e auxiliar no desenvolvimento científico e tecnológico dos setores público e privado. Por meio de várias parcerias, a entidade oferece uma variedade de cursos profissionalizantes e de pós-graduação, organiza eventos e espaços de discussão que disseminem ideias para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Entre as principais iniciativas da Fundação estão o Observatório de Finanças Públicas do Estado do Ceará, que é o OFFCE, e o Projeto Qualificação da Gestão Fiscal e Tributária dos Municípios e o Projeto Inclusão Social Pró-Social. Vamos começar? Bora! Antes de adentrarmos a questão cultural de forte atuação da Fundação, falemos das áreas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Liduíno, conta pra gente sobre esse projeto de qualificação da gestão fiscal e tributária dos municípios, que nós sabemos que teve uma primeira fase lá em 2013, com impactos positivos nos pequenos municípios e que foi retomado pela Fundação. Lembrando que foi o município de Cedo que deu esse pontapé inicial há 12 anos, né? Exato. A Secretaria da Fazenda conta com um corpo de técnicos altamente capacitados. E esses técnicos, ao decorrer dos anos, eles vão se aposentando, né? E nós temos praticamente mais de 1.100 servidores aposentados da Secretaria da Fazenda, de alto conhecimento, como frisei. E esse público precisa mostrar de alguma forma, né, esse conhecimento, esse trabalho, esse cabedal todo que foi adquirido durante esses anos todos. Levar conhecimento à sociedade como um todo, né? Isso. Seria mais ou menos. Então nós procuramos a Secretaria da Fazenda, que nós sabemos que pela lei número 180, lei complementar número 180/2018, é competência da Secretaria da Fazenda
tentar dar uma capacitação fiscal aos municípios. E como nós bem sabemos, o nosso quadro na Secretaria da Fazenda está muito enxuto. Então, o pessoal ativo, ele já tem atribuições demais, né? Não teria vazão para fazer esse aspecto. Então, eu procurei, me lembrei que a Fundação conta com esse corpo, né, de mais de 1.000 servidores aposentados disponíveis, né, e procurei a secretaria, a direção da Secretaria da Fazenda, e disponibilizei, né, olha, vamos fazer um acordo de cooperação para utilizar essa mão de obra capacitada como ajuda a esses pequenos municípios do Já estado tem do algum Ceará. município em vista para capacitar? Como? Já tem algum município em vista? Já, dentro desse já. novo? Nós recentemente, como eu estava conversando com Patrícia, a gente tentando se lembrar todo o trabalho que foi, porque esse trabalho, na realidade, você bem frisou, a Fundação iniciou em 2013, né? 13, 14, pelo município do Cedro, como você bem frisou. E nós fizemos mais de 10 municípios, né, com um convênio que foi feito com a Secretaria das Cidades, e esse trabalho foi suspenso, né, por um certo período. Agora, na nossa gestão, né, nós recebemos um convite para fazer em Itaitinga. Aí nós desenvolvemos esse trabalho em Itaitinga, aí foi que aí despertou, né, esse lado aí para a gente trabalhar outros municípios desse porte. Para você ter uma ideia, conversando com o secretário de Finanças de lá, o município nunca havia feito uma capacitação para os funcionários de lá. Isso foi A sua primeira Secretaria de vez, Finanças, né? né, que foi feita uma capacitação para os funcionários do município de Itaitinga. E assim, nós temos... E é porque esses municípios são da região metropolitana, imagina, né, nas outras regiões do estado. Tem algum feedback assim da prefeitura? Como é que ficou depois dessa qualificação? Se melhorou a qualidade do serviço prestado? Ótima pergunta, porque fazer um trabalho, né, e ficar na mesma, né? Perfeita pergunta. Pra você ter uma ideia, nós reestruturamos o Código Tributário do Olha município, aí. né? Adequamos aos anos 2000, né? Concurso Que o público código- também, né? Houve o concurso público? Concurso público também. Sim. Perfeito, Olha aí. perfeito. Então, ingressou funcionários por concurso, nós fizemos a capacitação desses funcionários e a arrecadação do município mais do que dobrou. Não porque tenha ido atrás de contribuintes, não, simplesmente só na organização o município passou a ter um acréscimo substancial de arrecadação, usando Isso. os mecanismos da própria legislação. Não é à Isso é a toa. fundação. Olha o papel da fundação, a importância que tem. Patrícia, com você. Não, e não é à toa, me lembrei que há tantos servidores fazendários que são convidados para ser secretários de finanças por conta dessa visão, dessa qualificação, Bem lembrado. né? Não é Bem verdade, Liduíno? E muitas vezes também, compartilhando, né, Liduíno, você falou que isso também deve partir do gestor. A Fundação Sintaf, ela tem esse projeto. Deve partir também da vontade política do gestor fazer essa organização, porque não é tão simpático, né, Liduíno? Às vezes ter que cobrar, por exemplo, o IPTU de um pequeno município. Perfeito. Tem que ter disposição política, vontade política do gestor para dizer, esse imposto aqui volta para você. Então, essa cultura que a fundação promove, né, de dizer, esse seu imposto, ele repercute, ele volta para você em serviços, na saúde, na educação. Um componente importantíssimo que a gente está, de certa forma, frisando nesse projeto é a questão da educação fiscal. Certo? Hoje a maioria do público, né, da nossa população, ele sente na pele as ugruras de inflação, certo? De desperdício de dinheiro, essas coisas tudo afetam diretamente as pessoas. Ele
Ele, de repente, ele começa a ver, né, que ele tem um papel preponderante na administração, não é só deixar os políticos conduzirem a administração do município. Ele também tem o seu papel, né? Ele funciona como um catalisador nesse processo. Então, essa educação fiscal é evidenciada nos nossos projetos. Então, só essa visão, certo? Não necessariamente a gente aumenta tributos, não. Essa organização faz com que as pessoas, né, se policiem de certa forma e o município se estrutura melhor, sabe? Aí é o que ocorreu em Itaitinga, que ocorreu no Cedro, certo? Questão, a gente ensina, de certa forma, Tarcísio, a administração fazer uma melhor administração do seu potencial. O que é que aconteceu em Cedro, para a gente já mudar aqui de assunto? A Transnordestina passava por lá e não deixava nada de tributo, de contribuição. Aí, quando o pessoal foi lá, o Oswaldo, inclusive teve lá o Chico Marcelo naquela época, eles Corpo técnico, né, da o corpo Fundação técnico Citaf. da Fundação. Quer dizer que tem esse iluminação pública. Então, eles descobriram que tinha recurso dentro da lei. Patrícia, a fundação também é o Office, né? Sim, o Observatório de Finanças Públicas, não podemos deixar de falar, né? O querido Office, que esse ano de 2025 completa 10 anos, não é isso? Onde tá? É um centro de estudos e pesquisas da Fundação Sintaf, que tem pesquisadores, bolsistas também, né? Além dos pesquisadores sêniores, os bolsistas, e realizam um trabalho, Tarcísio, de ir dentro, né? Avaliar os relatórios do Estado, dos municípios. Eles pegam União, estados e municípios, mas principalmente o Ceará e municípios cearenses, né? E tentam, além de analisar as finanças públicas, também analisar a gestão e até propostas, né? Até propõe também sugestões, correções de rumo, não é isso, Liduino? E como é que está hoje o nosso Office? Inclusive, existem publicações periódicas e quando há reformas de Estado, né? Reforma tributária, reforma da Previdência, como houve, existem também pesquisas específicas sobre os impactos, né, dessas reformas tão importantes. É um dos trabalhos brilhante, relevante, por demais do Office, do nosso Office, Observatório, é esse acompanhamento da administração, do governo do Estado, as finanças. Certo? Porque, olha, nós somos servidores, né? Nós dependemos que o Estado estando bem, ele pode pagar melhor. Então, por que não a gente, né, fazer uma análise dessa estruturação, dessa arrecadação, desses números, né? E porque relativamente orçamento, balanço, essas coisas é meio complicado para quem não trabalha com denso, isso. né, de compreensão. Então a gente tenta dar uma linguagem, certo? Podemos mais dizer acessível, doméstica, né? Uma linguagem que a pessoa entenda, né? Então, o servidor, ele sabe relativamente como é que está as finanças do Estado, né? Então, quando se senta vários sindicatos, como eu vejo ali, né, nas reuniões que tem na fundação, né, vários sindicatos Do se FOSPEC, unem né, lá para discutir, né, seus rumos, né? E a gente chega com os números, dando esse suporte, olha, as finanças do Estado desse jeito. Nós queremos, Patrícia, de certa forma, estender isso até para os municípios. Nós fizemos agora uma assinatura com a Ecos. A Ecos é especializada em números, né? Ela dá toda os números dos municípios, dos 5.500 municípios brasileiros, e nós queremos concentrar nos 184 do Ceará, né? Então, nós estamos nos preparando na Fundação para dar o apoio, esse apoio que a gente dá no Estado, dá a cada município. Necessitar, a gente ter os números desse município. Isso é tão importante, Tarcísio. Antes, os servidores estaduais chegavam na mesa de negociação com o governo dizia, não tem dinheiro. A gestão... Prova agora, ó,
Aqui, não ó. temos dinheiro, né? E aí a fundação, através do Office, né, com Tem esses todo o dados estudo fundamentados das fundamentado. leis de responsabilidade fiscal, inclusive, então agora os servidores sentam à mesa com o governo do estado, né? Quase que não é de igual para igual, porque são patrão empregados, né? Mas Perfeito. com números fidedignos, atestados por um centro de pesquisas que é Da o Observatório excelência de que é o Finanças Office, né? Públicas. Ocorre que a Fundação Braço da Cultura do Sintaf, Sindicato dos Fazendários, está envolvida em projetos de resgate histórico e cultural. Luizinho, meu amigo, em agosto de 2022, a Fundação, com o apoio do Sintaf, realizou algumas iniciativas que culminaram no projeto Lute como uma Bárbara. Teve audiência pública, eventos lá da comunidade de Itaguá, onde Bárbara foi sepultada, lá em Campos Sales, e até lançamento de documentário. A gente falou aqui muito de números, né? De tributos, do que é a questão fiscal, e agora nós vamos falar de cultura, né? Então conta aí pra gente como é que foi como é que está sendo essa história de Bárbara, E que já teve tantas repercussões, né, Luiz? tanta repercussão, filme, exposição, É isso aí. Mostra. teatro, Vamos começar por Bárbara, livro. né? Vamos começar por Bárbara. Na realidade, era uma desenvolvimentista, né? E a fundação, ela se preocupa sobretudo com o desenvolvimento, né? Por isso que faz esse tipo de assessoria a municípios. Na realidade, a preocupação maior é com o desenvolvimento socioeconômico. Não é simplesmente o crescimento financeiro, econômico ou tributário de um município, do estado, do país, né? A questão é o desenvolvimento mesmo, essa distribuição dessa riqueza, né? Então, por isso, é uma busca pela cidadania fiscal, com consciência crítica do cidadão, né? Por isso que municia o cidadão com todos esses conhecimentos técnicos. Acontece que nós não somos só técnicos, né? Nós somos A gente seres é gente. humanos, a gente é gente, a gente tem sensibilidade, né? A gente está preocupado com essa cidadania cultural, né? Essa visão crítica do cidadão, né? E nada melhor do que realmente esse processo pedagógico, né? De formação crítica, né? Pela cultura. E é uma extensão da fundação. A fundação, ela se preocupa com isso porque é uma entidade de servidores públicos do Estado, né? Então, tem toda essa preocupação com o desenvolvimento profundo, na realidade, e levando a preocupação última de se despertar para essa cidadania fiscal, cultural, ecológica até, entendeu? Luizinho, Vendo na complexidade. Aí é que entra a Bárbara, né, na eu realidade. me lembrando aqui do Titãs, né? A gente não é só comida, a gente quer diversão eu e me arte. A lembrei gente disso. não quer Diversão e só arte. comida, a gente quer saída. E a Pois fundação é. é Queremos isso, né? E saídas. Bárbara, né? Nós somos todo esse complexo, né, de fenômenos e de vertentes, né, e uma coisa não está dissociada da outra, né? E Bárbara é muito Não existe a especial, neutralidade, nem nos impostos, nem nos tributos, em nada existe essa neutralidade, né? Está tudo ligado na realidade. Então, a preocupação maior, tal, de um servidor público, que imaginamos, deve ser essa preocupação com o fortalecimento da cidadania, né, efetiva e de um Estado socioambiental constitucional, né? Na realidade, a gente persegue, talvez sejam os princípios elementares, né, da Constituição brasileira e do constitucionalismo socioambiental, né, praticado como está previsto na nossa Constituição de 88. Luizinho, e o que a figura de Bárbara representa para tudo isso que você está dizendo? Gente, ecologia, protagonismo, sabe? Acolhimento, pertencimimento. Exemplo para as Exemplo. mulheres, né? O movimento Nossa heroína, feminista. né? Então, o que ela quer dizer, representa para tudo uma isso? heroína esteve à frente do Nordeste insurgente, como sempre o Nordeste, né? Tão valoroso aí, às vezes mostrando para o Brasil, evitando que o Brasil às vezes migre para um caos, né? Principalmente no nível político. A Bárbara, em 1817, de certa forma, ali era um movimento essencialmente nordestino, né, que nasceu em Recife, em Pernambuco, mas veio para o Ceará, e a Bárbara foi quem esteve à frente no Crato. Na realidade, foi um movimento mais do interior mesmo, na região, se circunscreve mais à região do Cariri,
porque aqui, de certa forma, foi abafado, né, pelo governador Sampaio à época, né? Então, a Bárbara, ela esteve à frente desse movimento, inaugurando a República do Crato. Claro que não foi só ela, né? Teve todas as influências. Uma república de 8 dias apenas, mas imagine que foi a república, plantada, né? A semente nasceu ali. É muita coisa, e teve desdobramentos em 1824. A gente imagina a Confederação do Equador como se não existisse o pregresso, as atuações antes, né? Não existisse todos os movimentos maçônicos e que a Bárbara esteve não dentro de maçonaria, mas participando desses eventos. Para você ter Numa ideia, época que a mulher não poderia a falar mu- de política. a Né? mulher era não só não poderia falar de política, até porque ela nem conhecia, nem sabia política, que esse era o paradigma, o padrão, né? E a Bárbara não só fez isso, ela entrou dentro do movimento, É legal que ela estimulou inspira. o movimento. A propósito, ela inspirou outras mulheres, né? Como eram as mulheres? Eram Teve as mulheres depois para você ver Quixeramobim. o que é os desdobramentos. Icó, né? Icó, né? Icó e Quixeramobim, né, Quixeramobim, né? Lido? Isso em 1824. Correto. Já olha bem, 7 anos depois, né? Mas a Bárbara, praticamente, daquele momento, ela inaugurou uma escola assim. E não apenas pela questão política, mas pela luta contra o patriarcado no Crato, na região onde viveu, né? A Bárbara, por isso que ela foi, de certa forma, o machismo estrutural que ainda permanece resiliente, se sentiu incomodado, né? Com uma mulher transgredindo os valores de uma sociedade do patriarcado. Começa por um casamento, Foi, né? começou por um casamento, ela casando, na realidade, com quem ela queria, por vontade própria, se indispondo com os pais, porque no padrão familiar, era os pais que indicavam, né? Com quem as mulheres, as filhas Casa com um homem bem casariam. mais velho, né? Ela casou com um português, né, de tecidos, do Crato, bem mais velho mesmo, acentuadamente mais velho do que ela, só isso aí já foi quebrando mesmo paradigmas, né? E se indispondo, sabia que como realmente depois houve uma composição lá na frente com o familiar. Mas foi uma mulher empreendedora, né? Uma mulher que tinha um gosto estético, um senso estético do belo, uma sertaneja. Para você ter uma ideia, foi a primeira casa de beira e bica, né, no padrão mais colonial, foi ela quem fez isso, inaugurando no Crato, ou seja, levando para a cidade dela o belo, o arquitetônico à época, né? Então mostra que mulher de gostos, Dona né? de terras, né? Dona de terras, fazendeiras, empreendedora, né? Então são muitas vertentes que você pode Em explorar. bom cearês, uma mulher invocada. Essa invocada, de fato. E viu? essa heroína Pouco nacional- estudada. Pouco estudada. Muito né? pouco estudada, porque quem escreve a história sempre são os homens mesmo, né? Mas a Bárbara inaugurou, de certa forma, esse movimento. Por isso, Como foi a fundação resgatar tudo isso, dar vida à Bárbara, que está lá em Itaguá? Como foi que a fundação começou tudo isso? pois é, porque nós entendemos que ela está enterrada no solo cearense, né? Embora ela seja pernambucana, de Exu, nasceu lá, mas ela adotou o Ceará de coração, foi onde morou e todo o Cariri, o Ceará foi palco da sua vida, da sua luta, né? Então ela está enterrada no distrito de Itaguá, a 150 quilômetros do Crato, porque Lá em a Campos época Sales, é né? em Campos Sales, no município de Campos Sales, porque à época havia o pintismo, a revolução de Pinto Madeira, né? E ela era perseguida ainda, né? Então ela teve a vida toda uma vida tumultuada, de certa forma, né? De 1817, quando foi presa, né? Até 1832, a Bárbara não teve paz como o Ceará e nem principalmente o Cariri, né? Teve filhos mortos, né? 2 filhos, enfim, foi um momento Quais foram muito os filhos conturbado. dela mortos? Foi o herói da Confederação do Equador, Tristão né? Gonçalves. A alma foida da revolução, nas palavras de alguns historiadores aí, o Tristão Gonçalves, né? E Esse morreu com 33 anos, em média. onde mais é ou que a menos. fundação está localizada? Qual é o endereço? Padre Mororó, A fundação está com o padre Mororó. 952. Que no primeiro momento, tanto que era monarquista, né, em 1817, mas em 1824 ele aderiu completamente à Revolução, né? E quem foi Padre Mororó? Padre Mororó, pois é, né? O nosso
A primeira edição do jornal, de jornal cearense, né, o Diário do Ceará, o Padre Mororó foi o redator, né? E na realidade o Padre Mororó era um grande intelectual e que foi quem acolheu, inclusive recebeu no Diário do Ceará os manifestos das mulheres em 1824, das mulheres do Icó e das mulheres de Quixeramobim, né? O que é que dizia esse manifesto? Esse manifesto, para você ter ideia do nível de envolvimento das mulheres sertanejas, né, na Revolução de 1824, elas mudavam os nomes delas, colocavam nomes nativos, tiravam seus nomes europeus ou europeizados, né? Por exemplo, como, sei lá, Siqueira, e colocava Jaçanã, tudo em homenagem à flora e à fauna. Legal. Macaúba. É um pseudônimo ali para... mais ou menos algo que a padaria espiritual fez num certo momento, mas veja bem, quase quantos anos antes, né? Então, esse movimento nativista, a gente assistiu Correndo aqui. risco de vida, essas mulheres, né? Correndo risco, porque o crime era de lesa majestade. Lesa majestade, né? Era crime que era pago, tanto que os nossos mártires foram efetivamente mortos no campo, no passeio público, né? O Mororó foi um deles, né? E tanto o Carapinima, Azevedo Bolão, né? Todos eles eram crime. E para as mulheres também não tinha essa imunidade, não, essa isenção, muito pelo contrário. Além de elas terem já uma luta contra o patriarcado, contra aquela estrutura de sociedade em que os homens quem dominavam, né, que tinham poder hegemônico e tal. Então, além disso, elas tinham, na realidade, ainda essa luta também uma luta política contra o poder, a monarquia, né? Voltando, então, à nossa heroína nacional, Bárbara de Alencar. A Fundação resolveu desencantar Bárbara. Isso. Foi assim que tudo começou, né? Que ações, né? Você que está à frente da Fundação, aí teve exposição, né? Como é que está tudo aí, né? Exposição. Começamos com a exposição dos artistas, 20 artistas. Não. Mais antes. Olha, nós procuramos o governo do Estado porque... convenhamos, daí está falando de uma coisa de um período áureo, que eu considero áureo, da história cearense, né? Os nossos heróis de 1817, nossos heróis de 1822 e nossos heróis de 1824. Eu estou falando isso, insistindo nisso, porque quando a gente fala nesse período que o Brasil conseguiu sua independência, só fala no Sul, fala em Dom Pedro I, fala na Corte, fala Rio de Janeiro, diz que o grito foi do Ipiranga, em São Paulo, etc. É como se o Nordeste não fosse responsável por nada. Aí eu vou além. O Ceará foi o responsável pela independência do Piauí e do Maranhão. Não foi pelo grito de Dom Pedro, simplesmente, que essas províncias ficaram autônomas. Não. Precisou o cearense sair daqui, principalmente do Crato, sair do Crato, né? Via Fortaleza, tomar o poder em Fortaleza, porque era dominado por portugueses. Uhum. Daí seguir, né, para o Piauí e culminar em Caxias, para botar o Fidié para fora do Brasil, né? O general português, Fidié. Pois bem, quem foi responsável por isso? Cearense. E nós procuramos o governo do Estado porque 17 ninguém falou nada, 22 ninguém disse nada, e 24 ia passar em Albis, como a gente fala no direito. Então, não, a Fundação vai capitanear isso. Então, a primeira atividade foi uma palestra no Palácio do Governo sobre a Confederação do Equador. E nós instituímos a medalha Padre Mororó. E essa medalha, nós distribuímos, nós concedemos essa medalha para várias autoridades que contribuíram nessa atividade, nessa comemoração. A gente deu uma medalha Arthur Brum,
uma medalha para o Instituto do Ceará, uma medalha para o Museu do Ceará, né? E a próprio Sintaf, que nos ajudou demais nessa atividade. E depois nós temos a exposição. Conta mais que o nosso tempo está quase terminando. Isso. Aí sim, a coisa foi tomando volume, que nós fomos procurados por 20 artistas, né? Nos procurou. Artistas plásticos. Aqui do Artistas Ceará. plásticos foram no sindicato e pediram para contribuir nessa atividade e pintaram 22 telas belíssimas. As telas são tão belas que a gente resolveu fazer uma exposição itinerante. Já foi para onde? Quixeramobim, Aracati. Aqui em Fortaleza teve. Aqui esteve Dragão do Mar. na Academia Cearense de Letras, Dragão do esteve Mar. na Secretaria da Fazenda, esteve na Assembleia Legislativa, esteve no Dragão na do Mar. FEC. Na FEC, Associação Dragão do do No Mar. Dragão do Mar Não, esteve. cronologicamente. Mas teve no Dragão do Mar. E também. atualmente tem agora o Crato, né? Tem um Crato de Que é que ainda 3... tem. Nós estamos falando do bicentenário da Confederação do Equador, né? De 3 a 11 de maio, no Crato, vai ser criado uma data cívica, inclusive, porque é a República do Crato, né? De 3 a 11 de maio. Então, lá nós teremos, além da exposição, teremos também a apresentação da peça de teatro, Sertão Confederado, que conta a história da Confederação do Equador, narrada pela mulher do Tristão Gonçalves, a Ana Triste, que esta é completamente invisibilizada, assim como as liberais do Quixeramobim e do Crato, e do Quixeramobim e do Icó, ninguém fala, não há uma página da história comentando isso, então não se fala disso, a Ana Triste também não, mas a Ana Triste conta a história da Confederação na visão dela, né? A companheira de todas as horas do Tristão, e teve uma influência também sobre ele, né? Então, e era só a nora da Bárbara de Alencar, deve ter aprendido com a Bárbara, por isso que a Bárbara fez escola, né? Então vai ter a exposição e vai ter lançamentos de livros também, né? Livro de quem? Tem um livro da própria o Sertão né? Confederado, vai ser a Maílson, peça do Maílson Furtado, né? Que é uma peça literária, um teatro, né? Escritor Obra de premiado, teatro. né? Maílson Furtado. O Maílson foi Tem a laureado cidade, pelo Jabuti. Ganhou o Jabuti com a cidade. Pois é. E tem um estudo monográfico também que conta a história da Bárbara, mas explorando a vertente do feminismo. Que é, Com a professora Raimundinha. com a né? professora Raimundinha, que é uma parceira da Fundação. Uma pena, esse livro não está na Bienal. Não deu tempo. Não deu tempo, né? Não deu tempo. O do Então- Maílson estará. Sim, do Maílson, Maílson. O do Maílson vai para a Bienal. Sertão já. Confederado. Sertão Confederado. Que é o mesmo título da peça, Da peça, teatral. É, Inclusive, uma peça espetacular, né? Quem teve a oportunidade de assistir, altíssima qualidade. Ela né? vai Trilha sonora. estar no Zé de Alencar no final de maio. Final de maio. E né? como a gente imagina uma política permanente de cultura, a gente vai lançar a ideia, né? Já de certa forma já está tem a musculatura já esse esqueleto do Memorial Bárbara de Alencar lá no Crato, né? Com espaço para visitação, para pedagógico mesmo, para que torne-se uma política permanente, né? Um ambiente de reflexão sobre o papel da Bárbara, a importância dela, enfim, que a gente fique discutindo essa pauta feminista, não apenas em 8 de março, mas que possa ter uma programação permanente. Para isso a gente, inclusive, vai estar também trabalhando a ideia de uma rota turística Caminhos de Bárbara. Como é essa rota turística? Caminhos de Então, Bárbara? a Bárbara teve uma... Tem um convênio com o Centec, inclusive, né? nesse Tem, sentido. foi acertado, tem um convênio com o Centec, né? A gente vai, essa rota turística do eixo Crato, onde a Bárbara morreu, Fronteiras e Campos Sales, nesse circuito, são os passos dela, os caminhos por onde ela andou, desde
dos períodos revolucionários, dos períodos fugindo do Pinto Madeira, enfim, né, até onde está enterrado. A ideia dessa rota turística é que seja explorado todo o potencial turístico também dessa região, né, que às vezes fica esquecido e oculto, como as comunidades quilombolas que estão no Salitre, 5 comunidades quilombolas, né? Enfim. O Centec entra onde aí nessa? O Centec, como trabalha muito com formação também, a ideia é a gente já iniciar com um curso de formação de agente de turismo, né? Muito bom. Na realidade está sendo bom. denominado, então vai capacitar minimamente todos os possíveis. Um estudo pedagógico, né? Para montar essa Então capacitação. Nós temos que ter equipamentos assim referenciais, né, dos heróis da Bárbara, sobretudo, mas ao mesmo tempo pode se resgatar todo o movimento, porque a história não é só, imaginamos nós, para nossas ilustrações, ela tem um sentido atual e a gente pode resgatar como um aprendizado, né, e a gente possa não repetir mais a história, ela servir de exemplo e de libertação do povo. A gente está terminando. Meu amigo Liduíno, o que é que nós temos ainda de comemorações por todo o ano de 2025? Um minutinho para ti. Eu quero aproveitar esse um minutinho para agradecer mais uma vez, certa oportunidade que vocês estão dando. Vocês não sabem a dificuldade do que é trabalhar essa parte de formação, de cultura, certo? É difícil demais. A gente tem lutado mais assim no sentido de quebrar paradigmas, certo? E são poucas as pessoas que chegam junto a gente para ajudar. Não estou aqui desabafando, não. Estou apenas só colocando os pingos nos is, né? Então, uma oportunidade dessa daqui é ouro. Agradeço demais, certo? Nós temos ainda... Eu estava dizendo para o Luiz, no final de maio, até o final de maio, concluir os 200 anos da Confederação do Equador. Até o final de maio. Até o final de maio. Aí a gente pensa, certo, Tarcísio, trabalhar os 300 anos de Fortaleza. Tem novidade por aí. Vem uma pergunta para você. Porque a nossa comunidade, a comunidade que a gente lida, é a comunidade do Poço da Draga. E no Poço da Draga é a foz do Riacho Pajeú. O Riacho Pajeú, para os que não sabem, foi o rio onde Fortaleza nasceu. Fortaleza nasceu às margens do Riacho Pajeú. Então, se Fortaleza está completando 300 anos, a gente quer, de alguma forma, homenagear o rio que nos deu a vida. Nós temos ainda 4 apresentações até junho da peça. Vai para o Teatro Zé de Alencar, é isso? Isso, ela vai, como o Luiz falou, dia 3 de maio ela vai ser apresentada no Crato, que é o dia... Essa data vai passar a ser a data do município. Né? Dia 14 e 21, ela vai estar no José de Alencar. Né? Nós vamos direcionar essas apresentações para os estudantes, principalmente os estudantes. Eles precisam entender essa história da Ana Triste, como ele bem frisou. E no dia 16, nós temos lá no Bom Jardim. No Bom Jardim. Na comunidade do Bom Jardim. Encerra mesmo no dia 21 de maio. Luizinho, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Liduíno, Luizinho. Luizinho, Soldadinho do Araripe e, pegando o gancho dos 300 anos de Fortaleza, Pajeú Redivivo. Rapidinho, você tem um minuto. Soldadinho do Araripe, pois é. É o pássaro lá, inclusive, né, ameaçado de extinção, mas na realidade Soldadinho do Araripe. O que é que a Fundação Centaf tem a ver com o Em 1824, o Soldadinho do Araripe era o filho do Tristão Gonçalves, com 15 anos. Ah, interessante. Então tem essa curiosidade. E foi o Pero Jaime, esse Soldadinho do Araripe, depois se tornou o primeiro... Filho do Tristão com uma escrava. Se tornou depois, foi para Quixeramobim, a riqueza do Quixeramobim, né? Tornou-se o primeiro professor da rede pública em Quixeramobim, do ensino primário. A família Araripe, inclusive, nasceu com ele, na realidade. Ele é o tronco primeiro, né?
Pajeú Redivivo. Pajeú Redivivo é o grande projeto aí, o desafio para os 300 anos de Fortaleza. Nós que amamos Fortaleza, imaginamos que ela merece esse registro, a gente voltar a trazer à tona o registro de nascimento de Fortaleza. Eu acho que tem uma luta aí interessante, né? Isso. O povo de Fortaleza saber que tem história, né? E que tem essa um rio, história está escondida, apagada, e é possível fazer muita coisa na foz do Riacho Pajeú. Foi onde Fortaleza nasceu, né? Luizinho, muito obrigado pela sua participação. Liduíno, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Fala Físico. Patrícia, Para suas finalizar, palavras né, só finais. dizer que a Fundação Sintaf sempre é um celeiro de boas notícias, né? Eu trouxe aqui alguns jornais do Sintaf, mas quando nós realizamos sempre, né, o nosso prêmio Sintaf de jornalismo, a Fundação Sintaf é a que traz as pautas mais inspiradoras. Olha aí. As pautas que mais... Porque é claro que existem tantas, né? Tantas Isso. pautas importantíssimas, né, para o nosso país, Correto. para o nosso estado. E fomos notícia, né? Fomos notícia. Então, assim, só falando que a Fundação Sintaf também sempre com seus projetos, sua atuação é reconhecida também pela nossa sociedade. Muito bem. Obrigado, Liduíno, mais uma vez. Luizinho, nossa querida Patrícia, a produtora desse programa. Obrigado a você que está nos assistindo e até o nosso próximo episódio do Fala Físico, podcast do Sindicato dos Fazendários. Até lá.